Hoje vamos falar sobre o caso Bruce McArthur, conhecido como Papai Noel Assassino. Foi um assassino em série canadense responsável por uma série de assassinatos em Toronto entre 2010 e 2017. O caso é particularmente chocante devido à maneira como ele levava uma vida aparentemente normal enquanto cometia crimes brutais, ocultando sua natureza violenta. Thomas Donald Bruce McArthur, Nasceu em 8 de outubro de 1951. em Lindsay, Ontário, Canadá. Ele era frequentemente visto como alguém peculiar, vivendo sob a sombra de sua identidade em uma época marcada por profundas complicações para pessoas LGBTQIAP+. No Canadá, na época, ser gay não apenas era amplamente estigmatizado, mas também ilegal, refletindo os valores conservadores e moralistas da sociedade. Sob o Código Penal canadense, a homossexualidade era considerada crime, com punições que podiam incluir prisão perpétua. Os acusados enfrentavam exposições públicas, o que frequentemente destruía suas vidas pessoais e profissionais. Prisões em massa aconteciam regularmente e os nomes dos detidos eram publicados nos jornais, levando ao afastamento social e à ruína pessoal. Essa repressão durou até 1969, quando o governo canadense descriminalizou atos consensuais entre adultos do mesmo sexo com mais de 21 anos. Esse contexto histórico nos ajuda a entender a opressão vivida por pessoas que apenas queriam amar livremente, algo essencial para compreender o ambiente em que Bruce cresceu. Na tentativa de afastar as suspeitas sobre sua sexualidade e atender às normas sociais da época, ele começou a namorar uma colega de escola durante o ensino médio. Após se formar, ele se casou com ela em 1973, aos 21 anos. Naquele período, ele ainda não havia se assumido como gay, e o casamento foi, em grande parte, uma tentativa de se conformar às expectativas conservadoras da sociedade. Ele e sua esposa tiveram 2 filhos, mas o casamento começou a se deteriorar durante os anos de 1990, especialmente quando ele começou a explorar sua sexualidade. Na mesma década, Bruce se assumiu, o que marcou o início de um período de grandes mudanças em sua vida, e culminando no divórcio em 1997. Após o término do casamento, ele se mudou para Toronto e se integrou à comunidade. Lá, ele passou a viver abertamente como homem gay, sendo considerado um membro respeitado da comunidade. Ele era visto como uma pessoa amigável, confiável e amável, cultivando uma imagem que mascarava sua verdadeira natureza. Após sua mudança para Toronto, ele passou a viver mais livremente e explorando sua sexualidade. Nesse período, ele começou a trabalhar como jardineiro, uma profissão que se tornaria central em seus crimes. Nos feriados de dezembro, ele trabalhava como Papai Noel em shoppings locais, o que eventualmente lhe rendeu o apelido de Papai Noel Assassino. No entanto, é importante ressaltar que sua fantasia de Papai Noel não estava ligada diretamente aos assassinatos. O apelido foi atribuído apenas por causa desse trabalho. Ele também começou a namorar outros homens que conhecia por meios de aplicativos de encontros ou em bares da área Gay Village de Toronto. Em 2001, ele saiu com um colega de trabalho e, durante o encontro, foram até a casa desse colega. Lá, Bruce o atacou violentamente com um cano de metal. O motivo exato da agressão nunca foi totalmente esclarecido. Ele afirmou que teve um surto e alegou não se lembrar do ocorrido. A vítima, embora gravemente ferida, conseguiu sobreviver. Ele foi preso pouco tempo depois e confessou a agressão, o que ajudou a acelerar o processo judicial. Esse incidente foi um dos primeiros sinais de seu comportamento violento, embora na época não tenha sido associado a tendências homicidas. O ataque resultou em uma condenação e ele passou por uma avaliação psiquiátrica, na qual foi identificado que ele possuía problemas psicológicos, mas não apresentava um risco iminente de reincidência violenta, segundo os profissionais da época. Foi colocado em liberdade condicional por 2 anos, proibido de se aproximar da vítima e instruído a participar de programas de controle de raiva. Ao cumprir os 2 anos sem novos incidentes, o histórico de agressão foi apagado, conforme permitido pelas leis da época. Essa decisão permitiu que ele seguisse sua vida sem restrições legais, que depois abriu caminho para que ele começasse a cometer crimes ainda mais graves sem estar sob o radar das autoridades. Bruce utilizava aplicativos de encontro para atrair suas vítimas, descobrindo que esse meio facilitava conversas diretas sobre sexo e preferências.
algo que ele considerava mais prático do que abordagens presenciais. Ele frequentemente procurava homens interessados em práticas de BDSM, onde preferia assumir o papel de dominante, um elemento que se tornaria central em sua dinâmica com as vítimas. Algumas de suas vítimas o conheciam após encontros prévios, em bares da região, enquanto outras eram atraídas por meio desses aplicativos de namoro. Ele costumava se envolver com esses homens por algum tempo, ganhando sua confiança e descobrindo detalhes pessoais importantes como a ausência de família próxima ou situações de vulnerabilidade emocional. Ele selecionava principalmente vítimas que pertenciam a condições sociais fragilizadas, como refugiados, imigrantes ou que mantinham sua sexualidade em segredo. Essa escolha estratégica refletia sua preferência por alvos que tinham menor probabilidade de serem procurados imediatamente por amigos ou familiares, dificultando a ligação de seus desaparecimentos a ele. A abordagem calculista, combinada com sua aparência amigável, permitiu que ele cometesse seus crimes sem despertar suspeitas por um longo tempo. Entre 2010 e 2017, Bruce matou pelo menos 8 homens. Ele atraía suas vítimas para encontros particulares, muitas vezes em sua casa, utilizando a confiança conquistada previamente. Depois de levar os homens à sua casa, ele os assassinava. Sua prática incluía a asfixia como método de execução, geralmente utilizando cordas ou cintos. Ele também tirava fotos das vítimas após a morte, algumas vezes posando os corpos de maneira específica, um comportamento que demonstrava sua necessidade de controle fetiche por dominação. Após os assassinatos, ele desmembrava os corpos das vítimas. Os restos mortais eram então ocultados em grandes vasos de plantas. Os vasos eram armazenados em uma propriedade que ele utilizava para guardar equipamentos de jardinagem, o que permitiu que escondesse os crimes por anos, sem levantar suspeitas. Eu irei entrar em mais detalhes posteriormente. A primeira vítima desapareceu em 6 de setembro de 2010. Ele era um amigo próximo e ex-namorado de Bruce. Ele foi visto pela última vez saindo com ele de um bar. Segunda vítima desapareceu em 29 de dezembro de 2010. Conheceu Bruce através de um aplicativo de namoro. Terceira vítima desapareceu no dia 14 de outubro de 2012. Tinha um relacionamento ocasional com um criminoso. Quarta vítima desaparecido em agosto de 2015. Conheceu o criminoso através de aplicativos de namoro. Estava casado, mas mantinha sua sexualidade em segredo. Quinta vítima desapareceu em janeiro de 2016. Acredita-se que ele foi atraído por Bruce para um encontro. Ele não foi reportado como desaparecido, dificultando sua identificação inicial. Sexta vítima desapareceu em abril de 2016. Era sem teto e frequentava a área Gay Village, onde o criminoso o encontrou. Ele não tinha residência fixa e não foi reportado como desaparecido. Sétima vítima desapareceu 14 de abril de 2017. Conheceu o criminoso em um aplicativo de namoro. Oitava vítima desapareceu em 26 de junho de 2017. Esse desaparecimento foi o ponto de virada da investigação. A vítima mantinha um diário no qual registrou o nome Bruce, no dia em que desapareceu. Essa pista levou a polícia a monitorar o criminoso. A investigação que levou à captura de Bruce foi um processo lento e complexo, com 2 fases. A primeira fase foi entre 2012 e 2014. A polícia revisou evidências e fez várias entrevistas com amigos e familiares das vítimas. Durante esse período, surgiram algumas pistas que sugeriam que as vítimas poderiam ter sido alvos de tráfico humano ou até ter fugido para outro país. No entanto, não havia evidências concretas ligando os casos ou sugerindo que estivessem relacionadas a um assassino em série. Por isso, a investigação foi encerrada em 2014, sem resultados conclusivos. Nessa fase, 3 vítimas já haviam desaparecido. Na segunda fase, em 2017, com o desaparecimento de mais 3 vítimas, já totalizando 6, e com a crescente pressão da comunidade LGBTQIA+, por respostas, a polícia começou a considerar que os casos poderiam estar conectados. O desaparecimento da 7ª vítima e da 8ª vítima levou a uma nova análise das evidências. A comunidade, já preocupada, clamava por uma investigação mais aprofundada. A última vítima foi fundamental para a quebra do caso. Como eu já tinha dito antes, ele mantinha um diário onde registrava compromissos e incluiu o nome Bruce, no dia de seu desaparecimento. Além disso, a análise de câmeras de segurança
revelou imagens da vítima entrando no veículo do criminoso no dia de seu desaparecimento, o que ligava diretamente o nome Bruce à vítima. A polícia então começou a rastrear o veículo de Bruce, encontrando evidências importantes. Entre as descobertas estavam amostras de DNA que correspondiam a 2 vítimas anteriores, cujos corpos ainda não estavam desaparecidos ou não haviam sido encontrados. Isso estabeleceu uma conexão clara entre o criminoso e os desaparecimentos. A captura do criminoso foi o culminar de uma vigilância direcionada e pela falha em conectar os casos ao longo dos anos, mas a pressão crescente e as evidências emergentes finalmente levaram à prisão dele. Em 18 de janeiro de 2018, a polícia invadiu o apartamento de Bruce enquanto ele estava em meio a uma tentativa de atacar um homem, que estava amarrado em sua cama. A polícia conseguiu salvar a vítima, que foi resgatada antes que ele pudesse causar mais dano. Ele foi preso em flagrante, o que garantiu que ele não pudesse escapar ou destruir provas. Durante a busca em sua residência, a polícia encontrou uma grande quantidade de evidências que vinculavam o criminoso aos assassinatos, como objetos pessoais de várias vítimas, o computador dele que continha fotos de vítimas, algumas com fita adesiva nos olhos ou sacos na cabeça, vestidas com casaco de pele e cheias de joias. Algumas dessas vítimas ainda estavam vivas nas fotos. Após registrar as imagens, ele as matava por asfixia, usando cordas ou cintos. Depois de assassiná-los, fotografava os corpos, já sem vida, e desmembrava os corpos, guardando essas imagens como lembranças numa tentativa de manter um controle total sobre suas vítimas, mesmo após a morte delas. Os restos mortais de pelo menos 8 vítimas foram encontrados desmembrados e guardados em grandes vasos de plantas e jardins, relacionados ao seu trabalho de jardineiro. Ele utilizava os vasos em seu trabalho, o que permitiu esconder os corpos sem levantar suspeitas. O julgamento de Bruce foi um dos casos mais impactantes e controversos da história criminal do Canadá. Ele envolveu a condenação de um dos mais notórios assassinos em série do país, cujos crimes horríveis abalaram profundamente a comunidade e levantaram questões sobre a resposta das autoridades a desaparecimentos, especialmente quando envolvem grupos marginalizados. Em 8 de fevereiro de 2019, ele admitiu a culpa pelos 8 assassinatos que cometeu entre 2010 e 2017. Foi sentenciado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, por 25 anos, o que significa que ele só poderá solicitar liberdade condicional em 2043. O juiz do caso destacou a natureza brutal e premeditada dos crimes cometidos, além de sua total falta de remorso. As famílias das vítimas relataram um sofrimento profundo ao ouvir os detalhes grotescos dos crimes durante o julgamento. O trauma de perder um ente querido de maneira tão brutal foi intensificado pelas revelações de como ele manipulava e matava suas vítimas, além do choque de descobrir que seus desaparecimentos foram negligenciados por tanto tempo. Embora Bruce tenha sido condenado e sentenciado, seu caso permanece como um lembrete doloroso da importância de uma resposta rápida e eficaz para as preocupações da comunidade. A pressão pública e a resposta do sistema judiciário levaram a uma reflexão interna sobre os procedimentos da polícia, resultando em mudanças nas políticas de investigação e no reconhecimento de que desaparecimentos não devem ser tratados com negligência, independentemente da identidade da vítima. Durante as investigações, o detetive que cuidou do caso entrou em contato com uma vítima e revelou que ele havia sido fotografado durante o ataque, uma prova concreta de sua ligação com o criminoso. Esse detalhe crucial foi o que ajudou a polícia a juntar as peças do quebra-cabeça. A vítima não sabia que havia sido fotografada, até ser informada pela polícia, quando a imagem foi encontrada no computador. A história da quase vítima fatal é um dos episódios mais dramáticos e assustadores da investigação. Ele teve um encontro com Bruce em julho de 2017, depois de trocar mensagens com ele em um aplicativo de relacionamento, onde o nome de usuário do criminoso era traduzido como Raposa Prateada, e ele se descrevia como um papai de couro, afirmando que gostava de levar um cara ao limite. Esse perfil descrevia ele como alguém que se entregava a dinâmicas de dominação, o que atraiu a vítima para o encontro. A vítima foi até o apartamento dele, onde o encontro rapidamente tomou um rumo perigoso. Depois de consumir uma droga oferecida por Bruce,
Ele desmaiou, entrando em um estado de inconsciência por cerca de 20 minutos. Quando acordou, encontrou ele em uma cena extremamente perturbadora. Quando acordei, o vi parado olhando para mim. Ele tinha colocado um capuz na minha cabeça e fita adesiva nos meus olhos. A mão dele estava sobre um tubo contra minha garganta. E ele tirou uma foto. Isso aconteceu durante 20 minutos. Essa descrição revela o comportamento repetitivo e ritualístico dele, que tinha o hábito de fotografar suas vítimas enquanto as mantinha em uma situação de total submissão e vulnerabilidade. Outro relato é de um traficante de drogas que fornecia substâncias para ele. Ao visitar o apartamento dele para usar drogas e fazer sexo, começou a se sentir muito estranho. Durante a visita, o criminoso fez perguntas que lhe pareceram estranhas e desconfortáveis. Você é próximo da sua família? Você tem irmãos? Esse tipo de pergunta parecia parte do padrão dele de avaliar se alguém sentiria a falta de suas vítimas caso desaparecesse. Não havia vida em seus olhos. Ele parecia mal. Esse relato reforça a percepção dele como uma pessoa sem emoção, cuja natureza predatória e manipuladora era assustadora e desconcertante para aqueles ao seu redor. Esses relatos de vítimas e testemunhas ajudam a entender melhor o comportamento dele e o método sistemático que ele usava para atrair, dominar e matar suas vítimas. O padrão de perguntar sobre a família e sobre vínculos pessoais revela como ele tentava testar a vulnerabilidade emocional de seus alvos, enquanto seus encontros sempre seguiam um ritual de controle e dominação. Então esse foi o vídeo de hoje. Se cuidem e até logo!